Vamos, senhoras e senhores aí, futuros advogados, dando continuidade aí, já estamos verificando o que foi modificado, o que foi introduzido pelo pacote anticrime, agora dentro do processo penal, dando continuidade, tá bom? Vamos ver agora o artigo 133 do Código de Processo Penal, que foi modificado, que está inserido, o artigo 133 está inserido ali nas chamadas medidas assecuratórias. As medidas assecuratórias, na verdade, são uma espécie de medidas cautelares. As medidas cautelares, que, como nós sabemos, são aquelas medidas cautelares prisionais, no caso de prisão em flagrante, prisão preventiva, né? E as medidas diversas da prisão também cautelares ali, que são aquelas medidas previstas ali no artigo 319, que não configuram a prisão do agente, né? E já essas medidas assecuratórias, ela visa a ressarcir o dano causado pelo agente em relação lá à infração cometida. Tá? As medidas assecuratórias patrimoniais aí, só para dar uma relembrada, ela envolve dentro do Código de Processo Penal o chamado sequestro, arresto, hipoteca legal, aquelas situações todas que está prevista a partir do artigo 125 do Código de Processo Penal e vai até o 144A. Tá? Ali nós temos essas chamadas medidas securatórias previstas aí. E o que foi introduzido ali? Foram introduzidos os artigos 133 e 133A, a respeito que trata sobre a medida assecuratória. Vamos dar uma verificada agora do 133, o que foi modificado em si. O que foi modificado? Que passou o Ministério Público a ter legitimidade de apresentar também, de exigir, de realizar as chamadas medidas assecuratórias de cunho patrimonial, aqui é o caso apresentado, tá? E também o dinheiro que era destinado ao Tesouro Nacional, que era um cofre lá, o dinheiro ia para lá, e o cofre do Tesouro Nacional era distribuído, era junto com os impostos, junto com outros dinheiros que se entram no Tesouro Nacional, esse cofre era recebido esse dinheiro das chamadas medidas securatórias. Por que dinheiro? Porque os bens que foram apreendidos e não poderiam ser devolvidos ao agente, né, aquele que cometeu a infração, ele iria ser considerado avaliado e a leilão, e esse dinheiro iria para esse cofre do Tesouro Nacional. Agora não, agora é o Fundo Penitenciário, Nacional que recebe esse dinheiro aí das medidas securatórias quando estiver em curso ali a ação penal criminal, né, ação penal. Então vamos dar uma lida aqui rapidinho. No que diz respeito às medidas assecuratórias é extenso para ficarmos comentando aqui. Normalmente a Fundação Getúlio Vargas não cobrou em questões discursivas, não sei se questões objetivas foi cobrado, não vou entrar nesse mérito, mas em questões discursivas não foi cobrado no que tange às medidas assecuratórias. Mas como é uma novidade, como é uma implantação, uma inserção do Ministério Público aí, e dizendo que agora é o Fundo Penitenciário Nacional que recebe esses valores aí vindo dos bens ali que foram realizados os leilões, né? O dinheiro ele vai para esse Fundo de Penitenciário Nacional, é uma novidade. E depois vamos ver depois o artigo 133A. O artigo 133, ele tem lá a referência lá no que nós já vimos já no vídeo anterior em relação a restituição de coisas apreendidas, né? A restituição de coisas apreendidas, quando o proveito lá de crime, essas coisas não são restituídas, lógico, e vai seguir o rito aí desse artigo 133, nós já falamos lá no vídeo anterior. Então, seguindo aqui o artigo 133, deve haver, para que haja a realização de leilão, deve haver o trânsito em julgado, para poder ser realizado ali
o sequestro dos bens. O que é sequestro dos bens? Só para dar aquela relembradinha. O sequestro dos bens são aqueles bens adquiridos de proventos ou proveito do crime. Aí sim, esses bens eles não são devolvidos, que é proveito do crime, ou bens ou valores, né, que é proveito do crime, eles não são devolvidos e sim vão para leilão, conforme nós falamos aqui. Vai para leilão e o dinheiro revertido para o Fundo Penitenciário Nacional. Já o arresto, eles são bem lícitos, são bem lícitos que visam a definir o ressarcimento do dano causado e também pagando os custas processuais, ali até previsto no artigo 140, vem dizendo aqui, ó, artigo 140, que está dentro das medidas securatórias, né, 125 ao 144A. As garantias do ressarcimento do dano alcançarão também as despesas processuais e as penas pecuniárias, tendo preferência sobre estas a reparação do dano ao ofendido. Então o arresto ele recai sobre os bens lícitos e em cima de bens imóveis, em princípio, em regra, sobre bens imóveis, que aí vem a chamada, depois lá na frente, a chamada hipoteca legal. Não tendo bens imóveis, aí vamos verificar se o acusado, se o réu possui bens móveis para serem arrestados. Aí vai até o valor do que se tem, é levantado toda essa questão aí. Tá? Levanta-se o sequestro, é levantado o sequestro para o produto ali de crime, já seria ilícito, né? E os arrestos para os bens lícitos, aí, que depois, se for imóvel, viram uma hipoteca legal. Então, essa situação geral, é um en passant, é o geralzão, tá? Quem quiser aprofundar, vai aprofundar. Aquilo que eu falei, a Fundação Getúlio Vargas não deu até agora em questões discursivas essa realização aqui das medidas assecuratórias. Mas vamos ler aqui rapidinho. Transitado em julgado, deve ter o trânsito do julgado para a realização do leilão, né, daquilo que foi já sequestrado, do que já foi arrestado. Então vamos lá. Transitado em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, incluiu o Ministério Público, não tinha o Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público, cujo perdimento tenha sido decretado. Então, deve haver o trânsito julgado, o perdimento ali, no caso do perdimento do bem, já tinha sido decretada e ficou ajuizada, ficou acautelada em juízo, essa situação toda, para garantir que quando terminasse o processo, quando desse o processo por findo, transitado em julgado, poderia já executar, poderia já colocar o bem em leilão e o dinheiro vir aqui, conforme nós já estamos falando aqui no parágrafo primeiro, do dinheiro apurado será recolhido aos cofres públicos, o que não couber ao lesado e ao terceiro de boa-fé. Lógico, às vezes existem bens que foram furtados ou foram roubados ou passou por aquela situação de algum estelionato, esses bens são devolvidos ao lesado. E aquilo que for proveito do crime, aquela situação não são restituídos a ninguém, porque é proveito do crime, então é sim dado ali a destinação para os cofres públicos. E aí vem dizendo que o valor apurado, no parágrafo 2º, é novidade, houve mudança aqui, conforme eu falei, que o valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto, lógico, se houver a destinação certa daquele valor, a destinação que for destinada por lei certa a um valor que foi sequestrado ou foi arrestado, entendeu? Ou virou-se até uma hipoteca legal. Aí a destinação é específica, tá? Então essa é a mudança, essa foi a mudança, essas são as mudanças que ocorreram já no artigo 133, lá dentro das medidas assecuratórias, tá bom? O Ministério Público entra como legitimado agora, lógico, o Ministério Público ele tinha como ajuizar ações cautelares, ele tinha também como dar início, verificação, a reparação dos danos lá na inicial. Ele, na inicial, lá pelo artigo 91A, que foi introduzido lá no Código Penal,
ele já levantava os bens ali do acusado para apresentar na denúncia aqueles bens ali que ultrapassavam o valor lícito, aqueles bens que eram tornados ilícitos, que era apurado do crime ou do proveito do crime. Ora, nada mais justo agora o Ministério Público entrar como legitimado aí de realizar as chamadas medidas assecuratórias aí, tá bom? Então essa é a novidade. É muita coisa, mas estamos juntos aí. Gostou? Dá um like. Não gostou? Mande os comentários. Vamos melhorando nossas atividades para os próximos encontros. Não se esqueçam de quem não se inscreveu, se inscrevam para poder receber. Tem muita novidade aí pela frente aí, tá bom? Fique com Deus, se cuide, a saúde aí, tá? Questão da pandemia, coronavírus. Cuidado dos nossos mais idosos aí e vamos para frente. Felicidade a todos e a todas.